Para a gente iniciar o assunto, eu estou com a minha colinha aqui do lado, é bom que a gente esclareça o termo calvinismo, certo? Calvinismo, ele se baseia em algumas ideias propostas por João Calvino. Claro, João Calvino ele não é sistematizador dos 5 pontos, como a gente vai ver já já, certo? Quais são os pontos, a gente já vê. O calvinismo, ele é mais um sistema de doutrinas, certo? Que foi defendida por João Calvino, que foram defendidas por Santo Agostinho. Alguns dizem que Lutero defendeu pelo menos 4 dos 5 pontos. Santo Tomás de Aquino defendeu também os 5 pontos. Claro, cada um defendeu da sua forma. Santo Agostinho, Santo Tomás, Lutero, Calvino, eles são anteriores à formulação dos 5 pontos, certo? Mas João Calvino, ele não somente dá o nome, para a doutrina, mas também os seus escritos, eles dão um suporte teológico, um aparato teológico para a doutrina reformada, certo? Para a doutrina calvinista. Só que João Calvino, ele não tem, como é que eu posso dizer, nada a ver com a formulação dos 5 pontos, os 5 pontos tal como eles são. João Calvino, ele não formula a doutrina da depravação total, e aí ele vai, coloca depravação total. Não, João Calvino ele não fala expiação limitada, e aí, porque esse termo expiação limitada e depravação total, graça irresistível, enfim, eles são posteriores a Calvino, entende? Então por que se chama calvinismo? Porque nós usamos, de certa forma, a bagagem teológica deixada por João Calvino. João Calvino ele defende muitos desses pontos de uma forma diferente, certo? Ele defende esses pontos, mas muitos deles de uma forma diferente da forma como alguns calvinistas defendem, certo? A gente tem aí calvinistas clássicos como o Torinho e calvinistas um pouco mais voltados para o lado do ocasionalismo como o Yuri Shen, tá? Segundo o reverendo André do Carmo, isso eu tirei do site da Monergismo, certo? Vocês podem dar uma acessada lá. Os 5 pontos do calvinismo foram formulados, ou seja, a fórmula como nós conhecemos, foram formulados pelo Sínodo de Dort. Sínodo este convocado pelos Estados Gerais da Holanda. Então foram os Estados da Holanda que convocaram o Sínodo de Dort. E composto por um grupo de 84 teólogos e 18 representantes seculares. E entre esses estavam 27 delegados da Alemanha, Suíça, Inglaterra e outros países da Europa, reunidos em 154 sessões. Então vamos lá. O Sínodo de Dort, ele acontece dentro de um cenário político muito grande. O que acontece? A Holanda estava em guerra com a Espanha, e a Espanha sempre foi um país muito católico. Acredito que até hoje a Espanha é um estado, uma nação, um país extremamente católico. Claro, com o tempo, esse catolicismo ele vai enfraquecendo. A tendência realmente é o catolicismo enfraquecer. Mas ele ainda é um país muito católico. E o que acontece? Os arminianos, eles começam, e aí já a gente vai ver um pouco da origem dos arminianos, mas eles começam a debater algumas doutrinas que eram apresentadas pelos calvinistas. Eles se contrapõem a algumas doutrinas. E os calvinistas, lendo aquilo ali, percebem que aquilo se aproxima muito do romanismo, se aproxima muito do catolicismo. E catolicismo era sinal de Espanha. Então, se aqueles arminianos holandeses, que tinham uma doutrina parecida com o catolicismo espanhol, eles eram inimigos. Por quê? Porque a Espanha era inimiga. Então, tentei fazer esse paralelo. Tá certo? Então, o sínodo ele é convocado para discutir algumas questões políticas. Isso quem fala é o historiador Justo Gonzalez. Eu tenho esse livrinho aqui, certo? A História Ilustrada do Cristianismo, a Era dos Dogmas e das Dúvidas, volume 8, mas ele é publicado em 2 volumes bem grandes, tá? E aí, a gente tem toda uma questão política envolvida, claro, mas a gente não pode esquecer que existe uma questão teológica. O sínodo ele foi convocado não somente para discutir aspectos políticos, mas também aspectos teológicos que envolviam as doutrinas arminianas. Lembrem-se, os reformados eles ainda não tinham uma sistematização. Calvino ele não sistematiza uma doutrina soteriológica. Temos as institutas como uma primeira teologia sistemática, uma proto-sistemática, mas nada ainda batido como a gente conhece hoje, certo? O sínodo ele dura aí quase um ano mais ou menos. Ele vai
de 13 de novembro de 1618 até maio de 1619. Então daí cerca de 6 meses, certo? Mais ou menos metade de um ano, né? O sínodo foi convocado, e aqui eu já falei, como consequência de um protesto feito por pastores seguidores do teólogo holandês Jacob Arminio. Então perceba, o sínodo ele é convocado como uma manifestação de um protesto feito pelos arminianos. E esse protesto ele fica conhecido como remonstrância, né, que seria algo como, de fato, protesto, certo? E aí os pastores que ali estavam, os teólogos que ali estavam, ficaram conhecidos como remonstrantes, né? Remonstrância, remonstrantes, ou como eles eram seguidores de Armínio, arminianos. Então a gente vai usar esses dois termos de forma intercambiável. Armínio, ele era professor de teologia da Universidade de Leiden, também na Holanda, certo? E os seus seguidores se desviaram da fé reformada quanto ao que alegavam em 5 importantes pontos. Já já a gente estabelece esses pontos, mas vamos lá. Armínio, ele era professor de teologia dentro de uma universidade reformada. Isso significa que Armínio ele era um calvinista, pelo menos a princípio. Ele era um reformado. E o Justo Gonzalez ele vai dizer que Armínio, dentro de um debate que ele foi ter com outro teólogo, que defendia ideais mais molinistas, ele estudando as proposições, ele se deu conta de que aquelas proposições que o seu adversário estava tendo, né, aquelas proposições, aquelas ideias do seu adversário, elas eram ideias corretas. Ou seja, Armínio então ele se desvirtua da fé reformada e de fato ele parece se ligar um pouco mais à doutrina católica. Os seguidores desviaram da fé reformada. Isso é uma coisa muito importante. E é importante a gente focar nisso daqui. Armínio, pelo menos ao que tudo indica, ele ensinava de fato teologia reformada dentro dos seminários, mas Armínio ele era muito sagaz. Ele tinha o seu grupo específico do qual ele ensinava, ou desdizia, eu não sei se essa palavra existe, mas como o Grandconato inventa muitas, eu vou inventar algumas aqui. Ele desdisse aquilo que ele dizia dentro dos seminários. Então, dentro do seminário, ele ensinava uma coisa, para o seu grupo mais especial, ele ensinava outra coisa totalmente diferente. Salvação baseada por fé prevista, uma expiação, uma redenção geral para a humanidade, certo? Que a gente chama de universalismo hipotético, entre outras coisas. E aí esses arminianos, né, após a morte de Armínio, em 1609, salvo engano, 1608, 1609, eles então sistematizam, de certa forma, as obras de Armínio e criam esse documento chamado Remonstrância. Tá? Eles ensinavam 5 pontos, que começa, a gente, dentro do calvinismo, a gente começa com a depravação total. Mas Dort responde de uma outra forma. Por quê? Porque os arminianos apresentaram de uma outra forma. Eles ensinaram primeiramente que a eleição era condicional, tendo por base a previsão de fé. Então, eles usavam textos de forma errônea, né? O texto de 1 Pedro 2 e o texto de Romanos 8, 29, claro, de forma errada, mais uma vez, para defender a sua ideia. A expiação universal, um tipo de depravação parcial, certo? Ainda que Armínio parecesse defender uma depravação total, mas os arminianos pareciam defender uma depravação parcial. A graça de Deus ela era resistível e era possível cair da graça. Só que esse último ponto, certo, também ele ainda não é fechado entre os remonstrantes, tá? Muitos remonstrantes ainda não batiam o ponto de que era possível cair da graça, mas muitos arminianos hoje acreditam sim, que é possível você perder a sua salvação, certo? Inclusive Armínio, ele diz em uma das suas declarações de sentimento, mais ou menos isso também, que ele ainda fica com o pé atrás, ok? E aí, claro, o sínodo de Dort, pela graça de Deus, ele se manteve contrário a essas posições, a esses ensinos heréticos, certo? Porque eles se assemelhavam, como eu já havia falado, com o catolicismo romano. Essa questão de uma redenção universal, de uma eleição por base em fé prevista. Perceba, o molinismo, né, a doutrina de Luís de Molina, ela é uma doutrina que tem origem no catolicismo, é uma doutrina católica. Luís de Molina, ele era um sacerdote católico, certo? E aí, ele formula esse pensamento, tá? Vindo já de Pelágio mesmo já cria uma eleição por base em previsão de fé, mas enfim.
Tais posições foram rejeitadas pelo sínodo e as percepções opostas, ou seja, as percepções dos arminianos, se materializaram naquilo que é chamado de os cânones de Dort. Então, aquela posição que foi contrária à posição arminiana, ela se resume nos cânones de Dort. Pedro, onde é que eu encontro os cânones de Dort para ler? E é um documento importantíssimo. Porque eu não estou falando aqui, mas a Bíblia de Estudo de Genebra, está por ali, ela possui os cânones de Dort, você consegue encontrar na internet gratuitamente pelo site da Monergismo, se eu não me engano. Tá certo? E aí os cânones de Dort, ou 5 artigos contra a remonstrância, eles apresentam exatamente a tese a refutação da forma como os arminianos pretenderam, apresentaram a sua. Então eles começaram com eleição incondicional, com uma expiação limitada, a depravação total do ser humano, a impossibilidade de resistir à graça de Deus e a impossibilidade de cair da graça. Esses cânones, depois de terem sido fixados, certo? Deu-se então origem ao que a gente conhece como 5 pontos do calvinismo. E aqui fica um adendo. Não se sabe exatamente, pelo menos até o momento em que eu gravo, até o momento onde eu li, conferi alguns artigos aqui dentro da Monergismo, do site da Monergismo, alguns livros que eu li, não se tem ideia de quem foi o sistematizador dos 5 pontos da forma como a gente conhece, tá? Quem primeiro estabeleceu os 5 pontos com a tulip, certo? Com o acróstico tulip, né? Tulip porque vem do inglês T-U-L-I-P, né? Que é tulipa em português. Depravação total, total depravity. Eleição incondicional, inconditional election. Expiação limitada, limited atonement. Desculpa meu inglês aí. Graça irresistível e irresistible grace. E perseverança dos santos. Perseverance of the saints. Coisa assim, certo? Então vamos observar cada um desses pontos individualmente e os versículos que são usados como base para cada uma dessas doutrinas. O que é que significa depravação total? Segundo John Piper, tirei desse livro aqui, quando tratamos da depravação humana, abre aspas, queremos denotar a condição natural sem qualquer graça exercida por Deus para restringir ou transformar o homem. Então o que a gente entende por depravação total, certo? Quando a gente fala de depravação total, o que a gente quer dizer? O homem no seu estado natural, sem o auxílio da graça de Deus. Isso significa que falar de depravação total é olhar o homem no seu estado de morte espiritual, a sua distância, o seu distanciamento de Deus. Então, quando falamos de depravação total, a gente fala daquelas pessoas que não são convertidas, ou que ainda não foram convertidas. Então, todos nós passamos por um estado de depravação total, até sermos transformados pela graça. Eu fui totalmente depravado, você foi totalmente depravado, e se existe alguém que ainda não foi tocado pela graça de Deus, essa pessoa é totalmente depravada. Se existe um pecador que está indo para o inferno, essa pessoa ela é totalmente depravada. Mas total em que sentido? A doutrina da depravação total não significa que o homem faça tanto mal quanto poderia fazer. Ou seja, a doutrina da depravação total não significa que nós seríamos como Hitler ou Stalin em potencial, certo? Mas significa que essa depravação ela é estendida à totalidade do ser humano. Então, o nosso intelecto, as nossas emoções, a nossa vontade, a parte mais física do homem, como questão de apresentação, de doenças, de deficiência. Por que uma criança nasce deficiente? Por conta da depravação humana, por conta do pecado humano, certo? Isso tem origem no Éden, isso tem origem em Gênesis capítulo 3, versículo 16, a partir ali, capítulo 3 inteiro praticamente, certo? Ali a gente tem a origem da depravação. Quando o homem ele peca, quando Adão come do fruto, e percebe que o pecado não é imputado a Eva, apesar dela ter sido enganada, mas a Adão como cabeça federal da humanidade. Quando o homem come, então toda a posteridade humana adere a essa depravação total, participa dessa natureza caída e morta espiritualmente, certo? Então o nosso intelecto, as nossas emoções, a nossa vontade, tudo isso é totalmente depravado.
Essa depravação, ela não é tal que Deus não possa, e de fato faz, impedir os atos maus às suas criaturas. Por exemplo, Deus, essa depravação não é tão poderosa ao ponto de Deus não ter o poder de impedi-la. Muito pelo contrário, Deus pode e de fato faz em alguns casos. Por exemplo, o caso de Sara, Abraão e o faraó no Egito, né? Quando Abraão vai para o Egito, diz que Sara é sua irmã, e aí o faraó chama ela para poder se deitar, tal. E aí Deus aparece e diz assim: olha, eu te impedi de pecar contra mim. Isso aí você encontra lá em Gênesis 20, capítulo 6, versículo 6. Deixa eu até ler aqui, para não ficar só nas minhas palavras, tá? Gênesis 20, versículo 6, diz assim, ó: então Deus lhe apareceu em sonho, Abimeleque, tá? Ele respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. Ou seja, Deus mesmo impediu. Ele impediu que Abimeleque tocasse na esposa de Abraão. Perceba o que o texto diz aqui, ó: impedir que você pecasse contra mim. Então o Senhor, ele pode impedir que o ser humano peque contra ele. Então Deus, ele restringe essa humanidade através da sua providência. Desculpa, essa depravação humana através da sua providência. Isso significa que a nossa liberdade é totalmente inclinada ao mal. Tendo o nosso arbítrio corrompido, preferimos escolher aquilo que desagrada a Deus, mas traz satisfação pessoal. Então, muitas vezes o que nós fazemos, escolhemos aquilo que desagrada a Deus, escolhemos aquilo que traz satisfação pessoal, certo? Satisfação para mim mesmo. Então, o meu arbítrio, a minha liberdade, ela é corrompida. Se os arminianos dizem que nós temos livre-arbítrio, e alguns calvinistas clássicos usam o termo livre-arbítrio de uma outra forma, esse arbítrio, ele é corrompido. Ele é direcionado ao pecado, que eu vou para o meu lado esquerdo, né? Nada teológico, nada político, desculpa. Não podemos sequer escolher a Deus. Quando a gente lê, e aí eu vou trabalhar esse texto um pouquinho mais à frente, mas a gente lê Romanos capítulo 3, versículo 11, certo? Diz assim o texto, 3, versículo 11: não há ninguém que entenda e ninguém que busque a Deus. O que o texto está dizendo? Ninguém busca a Deus. O nosso arbítrio, a nossa liberdade, a nossa vontade, o nosso intelecto, as nossas emoções, elas estão tão enraizadas no pecado que a gente não busca a Deus. Procuramos outras coisas, mas não a Deus. Nossa rebelião, ela não é meramente contra o ser humano, e essa é uma coisa importante de observar, mas ela aponta diretamente para Deus. Quando Davi, ele peca contra Batseba, e aí o profeta Natan vai corrigi-lo, o que é que ele diz no Salmo 51? Pequei contra ti somente, fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Perceba, Davi, ele peca como o rei de Israel, então ele peca contra a nação, porque ele jura uma fidelidade à nação ali. Ele peca contra, acima de tudo, contra Yahvé, contra o Senhor. Ele peca contra Batseba, porque existe um debate ali se Davi estuprou Batseba. E ele peca contra Urias, porque perceba, ele corneia Urias, né? Ele força ali a esposa do cara, e aí ele ainda manda matar Urias, certo? De certa forma, colocando Urias ali no fronte de batalha, como na primeira linha, ele foi o primeiro a morrer, um dos primeiros ele ia morrer, certo? Então, nos tornamos inimigos do Senhor e passíveis da sua ira. Nós somos condenáveis com o mundo e estamos sujeitos a perecer eternamente por causa do nosso pecado. E o nosso pecado, ele aponta diretamente para Deus. É um Deus eterno, que se ira eternamente contra os nossos pecados. E a semelhança de Davi, o apóstolo Paulo, ele confessa que tudo o que não provém de fé é pecado. Mas o que é que tem a ver, né? Uma relação de um com o outro. Que não provém de fé é pecado e pequei contra o Senhor somente. Porque Paulo, ele atribui essa fé a Deus. É fé em quem? Fé em Deus. Então, quando Paulo ele diz, olha, tudo que não provém da fé é pecado, ele aponta para aquilo que não é feito confiando em Deus e na sua soberania, que não aponta para a glória de Deus, é um pecado.
Ambos os exemplos mostram como o pecado está relacionado com Deus. Ele, o Senhor, é o principal afetado com as nossas más atitudes. Como no início, falar da depravação humana é falar do homem sem a graça de Deus. Sem essa graça divina, não há prazer nenhum na santidade do Senhor. E não há prazer nenhum em se submeter com autoridade a Ele. No caso, a sua autoridade. Não submeter a autoridade a Ele. Então, nós não temos prazer em nos submetermos a Deus com autoridade. Podemos pensar que até mesmo o fato de irmos à igreja, essas coisas me aproximam de Deus. Mas a gente tem um caso lá em Lucas 18, do fariseu e do publicano. O fariseu, ele era um religioso extremo. Mas o que Jesus diz? Quem saiu de lá justificado? Pergunta que ele faz. O publicano. Por quê? Porque ele diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Enquanto o fariseu diz: olha, eu sou isso, eu sou aquilo. O publicano, ele vai dizer assim: olha, eu sou um pecador. Ele se coloca para baixo. Ele se humilha diante do Senhor. Certo? Então, vamos lá para os textos bíblicos. De forma rápida e breve aqui, eu pretendo realmente ser bem sucinto. Tá? O primeiro texto que eu queria apresentar com vocês é Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Certo? É um texto muito usado pelos arminianos de igreja pentecostal. Ouvia muito isso. Olha, esse texto fala do livre-arbítrio, enfim. Mas vamos lá. O texto diz assim na NVI: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Pode até parecer estranho o fato de eu ter escolhido esse texto, mas eu escolhi de uma forma bem propícia. Porque o contexto aqui, ele não parece mostrar livre-arbítrio no sentido libertário como os arminianos apresentam, certo? Uma liberdade restrita, autônoma, né? Quase que, de certa forma, até mesmo independente do próprio Deus. Muito pelo contrário, o contexto desse texto aqui, dessa passagem, ela é uma reafirmação da aliança que Deus faz com Moisés e com Israel. Se eles cumprirem isso, eles vão receber bênção. Agora, se eles descumprirem isso, eles vão receber maldição. Então, é um contexto de aliança. E nesse texto em específico, o Senhor, por meio de Moisés, ele convoca o povo a decidir que lhe obedeçam e recebam suas bênçãos. E aí, alguns podem dizer, olha, se o Senhor está dizendo assim, olha, decidam, escolham, isso não significaria, então, que existe uma liberdade libertária, uma autonomia de Deus, porque o Senhor mesmo está dizendo, olha, escolha, eu apresento diante de vocês, vocês podem escolher o que vocês quiserem. Esse texto estaria dizendo isso? Bom, isoladamente, qualquer texto pode dizer qualquer coisa, certo? Tem um jargão aí que é texto fora de contexto, é pretexto para heresia. Mas aí vamos ler o capítulo 29 do mesmo livro, versículo 4. Ele diz assim, ó: mas até hoje o Senhor não lhes deu mente que entendam, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Até hoje o Senhor não lhes deu mente que entendam, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Moisés ele está dizendo assim, olha, até esse determinado momento aqui o Senhor não tinha dado isso para vocês, mas agora o Senhor está dando entendimento às mentes de vocês, está abrindo os olhos de vocês e está abrindo os ouvidos de vocês para que vocês possam entender, abrindo a mente de vocês para que vocês possam entender, e abrindo olhos e ouvidos para que vocês possam enxergar e ouvir as palavras do Senhor. E o capítulo 30, no versículo 6, ele diz assim: o Senhor, seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que amem de todo o seu coração. Então, é o Senhor quem dá essas dádivas. Perceba, o texto ele não fala de uma liberdade humana, ele fala ao contrário. Ele fala de uma impossibilidade humana. Ele fala de uma impossibilidade do ser humano de se achegar até Deus. O texto mostra muito pelo contrário, mostra a agência do Senhor.
o contexto no caso, a agência do Senhor atuando na vida dos filhos de Israel. Havia uma necessidade da graça de Deus atuando nos corações deles. Não é simplesmente uma permissão que Deus dá, olha, eu permito que vocês venham até mim. Não é isso. O texto não diz isso. Muito pelo contrário, o Senhor dá, o Senhor entrega aquele material necessário para que eles possam entender, para que eles possam ver e para que eles possam ouvir aquilo que está sendo dito. Moisés então informa que toda incredulidade no coração do povo, até aquele momento, estaria sendo substituída por um coração ou uma mente renovada pelo próprio Deus. Não há, perceba, não há como o homem fazer isso em si mesmo. É Deus quem atua em nós. Então, o primeiro texto que eu queria trabalhar aqui com vocês é que esse texto não fala sobre livre-arbítrio libertário, uma liberdade irrestrita de Deus. Muito pelo contrário, o contexto dele mostra que eles só poderiam escolher a Deus, a bênção, se o Senhor atuasse na vida deles. Por que eles escolhem aqui a bênção? Porque o Senhor atua na vida desse povo. Da mesma forma em nós. Por que nós muitas vezes escolhemos a bênção? Porque o Senhor decide atuar nas nossas vidas. Então isso mostra a incapacidade do ser humano. O segundo texto que eu gostaria de abordar com vocês está lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 19. Versículo 9. Jeremias 17, 9. Diz assim o texto: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Em outras versões vai dizer: o coração humano é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Na ARA, né? A revista atualizada. E esse texto aqui ele é muito interessante por vários aspectos. Dentre eles, ele parece explicar o fato de uma necessidade de transformação em nós. Por quê? Porque olha a situação que o nosso coração está. Ele é enganoso e ele é desesperadamente corrupto. Sem a graça de Deus nas nossas vidas, nós estamos nesse estado. Um coração enganoso, um coração que é corrupto, corrompido, que é um coração que busca o pecado, um coração que mente quanto aos nossos sentimentos, quanto às nossas emoções. Por muitas vezes nós somos enganados pelo nosso próprio coração. E Jeremias ele parece corresponder a esse texto de Deuteronômio 29:4. Por quê? Porque quem é que pode atuar nos nossos corações? Deus. E qual é o estado do nosso coração? Enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E o versículo 10 diz: eu, Senhor, é quem sonda os corações. O homem sem a agência de Deus é desesperadamente corrupto. E esse é um texto-chave para a compreensão dessa doutrina. O texto claramente é um alerta à nossa condição caída, desesperadamente corrupta e irreconhecível em nós mesmos. Perceba, quantas vezes você olhou para si mesmo cometendo um pecado e disse assim: caraca, poxa vida, eu não acredito que eu fiz isso. Isso aqui sou eu mesmo. Eu me digo cristão. Por quê? Porque o nosso coração ele é corrupto. Ele é corrompido mesmo com a nossa natureza transformada. Mesmo crendo em Jesus Cristo. Imagina, se assim acontece com um cristão, imagina com um não cristão. Certo? Então vejam, eu não estou falando que o homem não pode praticar algo bom. O homem pode praticar algo bom. Porque você pode concluir isso: poxa, se o nosso coração ele é tão mau assim, então eu não posso fazer nada de bom. O homem pode fazer. Só que aí é que está. Espiritualmente, não há nada de bom que possamos fazer. Eu não posso buscar a Deus. Romanos 3:11, a gente vai já ver. Eu não posso entender as doutrinas do Senhor. Eu não posso escolher ao Senhor se o Senhor não me der um coração. Se o Senhor não me der olhos. Se o Senhor não me der ouvidos. Eu não posso entender o meu próprio coração. Porque Jeremias pergunta: quem o conhecerá? Só Deus é quem conhece o meu coração. Então a frase siga o seu coração é mentirosa. E mentirosa de fato. O coração, tido aqui para o povo de Israel como a sede das emoções, ele é enganoso. Então as nossas emoções, elas nos enganam. Não é somente que simplesmente há engano em nosso coração. Ele é enganoso. Não é que há corrupção nele. Ele é corrupto. Perceba, um balde ele pode conter plástico, mas ele pode ser de ferro. Entende? Então, aquele balde tem plástico. O coração, ele tem corrupção. Ele tem engano.
Outra coisa é dizer, olha, esse balde ele é de plástico. A formação do balde é de plástico. Dentro dele contém plástico. Só uma analogia. Então o coração, ele é enganoso. Ele não somente contém engano, mas ele é enganoso. Visto então uma necessidade de uma transformação, de uma renovação, de uma substituição de um coração de pedra para um coração de carne. Ele não só há corrupção nele, ele é corrupto, certo? E a prova clara de quão depravados nós somos é que Jesus disse assim, ó, lá em Mateus 15, 19: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. É do coração humano que vem toda sorte de males. É do nosso coração que nós temos esses males aqui, certo? Então, nós não podemos fazer nada que seja bom espiritualmente. Nós estamos corrompidos, certo? Nosso coração ele é enganoso. Nunca siga o seu coração. E aí a gente tem um texto de Romanos, certo? Já realmente estou fazendo uma coisa bem corrida, bem rápida. Romanos 3, eu vou tentar fazer uma leitura um pouco mais ligeira, porque é um texto muito grande. Eu queria ler do 9, Romanos capítulo 3, versículo 9 ao versículo 18, para a gente poder ter uma basezinha rápida, tá? Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Já não demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado? Como está escrito, e ele vai fazer uma série de citações do Antigo Testamento. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são túmulos abertos, com suas línguas enganam, veneno de serpentes estão nos seus lábios, suas bocas estão cheias de amargura, de maldição e amargura. Seus pés são ágeis ou ligeiros para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Esse texto ele é, de certa forma, um dos mais usados para apresentar a doutrina da depravação total. Eu acredito que ele mostra o resultado de um coração enganoso e de um coração que ainda não sofreu aquela obra do Senhor, aquela renovação da mente do Senhor, certo? Então perceba uma escada em nível decrescente. A gente mostra primeiro um coração que recebeu a obra do Senhor, que é capaz de escolher a Deus e que vai escolher a Deus. Depois a gente vê o estado de um coração. O coração ele é enganoso, um coração sem a graça de Deus, ele é enganoso. E agora a gente vê os resultados, de certa forma, desse engano. O homem, ele não é justo. Ninguém pode ser justificado por si mesmo. Lembrem-se, nós somos justificados pela fé. E aí, Efésios 2:8, a fé é o nome de Deus. Nós não podemos ser justificados por nós mesmos. Nós não entendemos, nós não temos compreensão da verdade. E Calvino vai dizer que essa falta de compreensão da verdade é manifestada nessa falta de busca a Deus. Ou seja, quando eu não conheço a verdade, quando eu não tenho conhecimento da verdade, eu posso até ter conhecimento das ciências normais, né, ciências humanas, ciências exatas, mas se essa busca pelo conhecimento não vier acompanhada de uma busca de Deus, nós somos taxados, pelo menos pelo apóstolo Paulo, de sem conhecimento. Nós não temos conhecimento. Nós somos burros, nós somos ignorantes. Por isso que, apesar de discordar de algumas coisas do Vincent Young, mas ele vai dizer que o ateu, de certa forma, ele é ignorante. Porque ele pode ter todo o conhecimento do mundo. Se ele não tiver Deus, esse conhecimento, ele é inválido. E desde o capítulo 1, Paulo ele vem mostrando que tanto os judeus, ele mesmo diz, como os gentios estão debaixo do pecado. Ele mostra que toda a natureza humana, toda a posteridade humana, ela está corrompida. O que é que diz o Salmo 51, se eu não me engano? Em pecado fui gerado e em pecado me concebeu minha mãe. Certo? Então, desde o nosso nascimento, nós já somos pecadores. Então, ao apontar para a humanidade, Paulo nos caracteriza como pecadores distantes de Deus. Versículo 23 vai dizer que nós estamos distantes desse Deus.
Porque nós não lhe damos a sua glória, a glória que lhe é devida. Esse texto em questão, ele mostra que somos muito mais do que pecadores distantes de Deus. Nós não buscamos a Deus. Nós somos ignorantes. Os nossos pés são ágeis para derramar sangue. Quantas vezes a gente vê a população, quando pega um bandido, certo? Eles, de certa forma, praticamente quase que matam o bandido. Né? Às vezes a gente até vê humor, eu dou um tiro, mas quem mata é Deus. Né? Realmente é um humor engraçado e tal. Mas perceba, olha como essa depravação ela é manifesta na humanidade. Ela é manifesta no nosso dia a dia, a gente não percebe. Quando ele diz assim, olha, veneno de serpente estão em seus lábios. Quantas pessoas não se unem para poder falar mal do outro, fazer picuinha, fazer fofoca? Digo isso por experiência. Sou um pecador. Tenho esse pecado. Certo? E eu preciso ser tratado pela graça. Nós precisamos ser tratados pela graça. Suas bocas estão cheias de amargura, de maldição. Pessoas que gostam de maldizer os outros. Certo? Então, isso acontece no nosso dia a dia, a gente só não percebe. Por quê? Porque a nossa mente, a forma como nós enxergamos o mundo, não são os óculos das Escrituras, mas os óculos do próprio mundo. Então, o apóstolo informa que não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O nosso entendimento e nosso busca a Deus não são e nem podem ser de nós mesmos. Por quê? Porque nós estamos corrompidos. Nós não queremos a Deus, nós não queremos o bem, nós queremos o mal, nós não queremos aquilo que agrada a Deus, nós queremos aquilo que desagrada a Deus. A nossa ignorância é provada no fato de não buscarmos a Deus, o detentor de toda a sabedoria. Todos nós nos extraviamos, ou seja, nos desviamos de Deus ao seguir o nosso coração, aquele coração que até então estava corrompido, que até então era depravado, nós seguimos ele. E aí, por isso, nós nos desviamos, nós nos extraviamos. Ele não diz assim alguns, ele diz todos, juntamente se fizeram inúteis diante de Deus. É assim que nos encontramos diante do Senhor. Esse é um retrato da nossa natureza no dia a dia. Pessoas ligeiras em derramar sangue mostra justamente o retrato do coração, que não possui um padrão moral, ou se possui, está totalmente deturpado. Podemos dizer que não fazemos tal coisa, mas com certeza isso passa no coração e na mente. Atos desprezíveis que condenamos em outras pessoas se passam diversas vezes em nossa mente. Eu condeno o ato em outra pessoa, mas eu acabo cometendo esse pecado dentro do meu coração. Nós não somos inocentes, certo? Nós não somos inocentes. Eu queria só ler o texto de Efésios 2, do 1 ao 3, né? Texto bem conhecido, também muito usado na depravação total, certo? Para defender a depravação total. O texto diz assim, ó: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o princípio do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos neles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos dos nossos desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Perceba o que é que Paulo diz. Paulo diz que nós andávamos, e agora ele está mostrando um contexto aqui de pessoas convertidas, mas pessoas que não são convertidas, elas andam de acordo com os padrões desse mundo, elas andam fazendo as vontades da sua carne. Isso é depravação humana. Quantas vezes nós vemos a moralidade humana sendo deixada de lado em prol dos nossos próprios prazeres? Quantas vezes a gente não vê, e eu não quero ser tão explícito, mas eu quero forçar você a pensar, certo? Porque se eu for falar aqui, claro, eu vou usar referências, de certa forma, pejorativas dentro da nossa sociedade, que acontecem muito. Mas pensem na imoralidade que acontece dentro de universidades, dentro da imoralidade que acontece dentro de lares, dentro da imoralidade que acontece no meio da nossa sociedade, seja no Instagram, seja no YouTube, no TikTok, no Quai, até mesmo dentro da nossa igreja.
imoralidade que acontece. Isso é uma demonstração da depravação de pessoas que ainda não foram convertidas. O que é que isso mostra? Mostra que essas pessoas elas estão debaixo da ira de Deus. Paulo vai dizer que nós éramos naturalmente merecedores da ira. Essa ira, obviamente, pelo contexto, é a ira de Deus. Nós éramos merecedores. As nossas boas obras, elas não vão nos salvar. E aí é uma coisa que eu fico muitas vezes indignado, até mesmo comigo, porque eu acho que eu não falo isso com muita firmeza em alguns ciclos. Mas as pessoas dizem assim, olha, fulano é tão bom, ciclano é tão bom, não sei o que, pessoa boa, vai pro céu. Não! Fulano não é bom, não. Fulano não vai pro céu. Fulano tem um coração corrompido igual qualquer pessoa. Um coração corrupto, enganoso, desesperadamente corrupto, como qualquer pessoa. Fulano não vai pro céu porque é bom, não. A sua mãe, o seu pai, você, eu não vamos pro céu porque somos bons. Muito pelo contrário, somos maus. Toda sorte de males provém daqui, ó. Do coração. Somos maus. É por isso que Isaías 64:4 diz assim, ó: mas todos nós somos como imundos, e todas as nossas, perceba, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. Trapo de imundície, alguns vão dizer que era no período menstrual, a mulher usava aquilo ali para poder usar como absorvente. Eu ia dizer absorvente feminino, até um pleonasmo, mas como absorvente. E aí quando aquele trapo se enchia de sangue, ela jogava fora. Aquilo era um trapo de imundície. Outros vão dizer que eram para os leprosos, aquela que eles enfaixavam, e aí eles tiravam depois que estava cheio de pus, cheio de pele morta, cheio de carne, certo? E aí eles jogavam. Aquilo era o trapo de imundície. Isaías ele está dizendo, povo de Israel, olhem para as obras de vocês. É como isso aqui. É como aquele chorume que sai do lixo, que você pega na sua perna, que você está descendo lixo. Como nojo. As nossas justiças, não algumas, todas são como trapos de imundície. Trazendo para o nosso contexto aquele chorume do lixo, aquele lixo podre, que você não aguenta nem chegar perto. Essas são as nossas justiças diante de Deus. Deus ele tem nojo das nossas obras, quando elas são praticadas pela falta de fé e confiança no nosso Deus. Nossa situação diante de Deus é de pecado e de escravidão, pois andamos segundo o curso deste mundo. Essa escravidão é tal que não podemos nos voltar para Deus. Por causa disso, somos incapazes de viver uma vida espiritual com Ele. Somos naturalmente filhos da ira, merecedores da ira de Deus e do inferno. O inferno, ele não é uma mera possibilidade, como alguns adventistas gostam, aliás, como os adventistas gostam de dizer. Você não vai pagar um tempo ali pelos seus pecados e aí depois você vai ser aniquilado. Negativo. A doutrina bíblica do inferno é que nós vamos perecer, ou seja, sofrer eternamente. Nós vamos viver um tipo de morte espiritual que é um afastamento de Deus eternamente, queimando no inferno por conta das nossas obras. Pedro, mas eu só fiz isso, eu só contei aquilo, eu só olhei de uma forma. Meu irmão, qualquer pensamento que seja, até mesmo aquele que nós não conhecemos, nos torna merecedores da ira de Deus, certo? Então, vou deixar você com essa desesperança, para que no próximo a gente tente aliviar um pouco mais as coisas, deixando esse clima mais pesado, certo? Mas eu concluo que depravação total significa que a nossa rebelião contra Deus é tal que, conforme Piper, tudo o que fazemos nessa rebelião é pecaminosa. Nossa incapacidade de nos submetermos a nós mesmos é total e somos, portanto, merecedores de punição eterna. Conhecer a seriedade de nossa doença nos tornará ainda mais admirados com a grandeza de nosso médico. Conhecer a extensão da nossa rebelião inata, ou seja, própria, nos deixará estupefatos, ou seja, de boca aberta, ante a graça e a paciência tolerante de Deus para conosco. Então, o que eu quero que você pense nessa noite, reflita no seu dia a dia, é que essa
é que essa depravação humana, ela mostra um outro lado da moeda. Ela mostra uma graça de Deus e uma paciência do Senhor para conosco, para com a nossa vida. Esse nosso Deus, ele é tolerante contra nós. Desculpa, com a gente, certo? Ele é tolerante. Ok? Eu acho que passou bem mais do que eu queria. Vou tentar, na próxima, ser mais sucinto, certo? Escolhi menos textos. Ok? Então, boa noite. Fiquem com Deus.